tudo bem com vocês? Sejam todos super bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre hipotireoidismo de Hashimoto. Certamente você já ouviu falar, mas muitas pessoas confundem o que é o hipotireoidismo e o que é o Hashimoto. Na verdade, é mais ou menos a mesma alteração, só que a diferença é que o Hashimoto ativa o nosso sistema imunológico contra a nossa glândula tireoide. O hipotireoidismo normal, que a gente diz, vai alterar a função dos hormônios dessa glândula, gerando consequências de sinais e sintomas no nosso organismo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. O Hashimoto é esses mesmos sinais e sintomas, essas mesmas alterações hormonais, mas tendo um agravante do nosso próprio sistema imunológico, é como se fosse um exército que nos defende, ele se confundir por algum motivo e começar a atacar a nossa glândula tireoide. Então é um fator que agrava. Quando a gente não trata da melhor forma possível a doença autoimune e só está camuflando ela com medicamentos, isso tem um grande problema porque a gente fala que pode deixar a porta aberta para outras doenças autoimunes serem ativadas. E é aí que mora o perigo. Então, por isso, quem trabalha com medicina integrativa, essa visão holística, a gente tem esse cuidado a mais com pacientes de mostrar tudo que nós podemos fazer para ajustar esse organismo e silenciar essa doença, melhorando a qualidade de vida desse paciente para que não ative outras doenças mais. Bom, como que a gente pode interpretar, identificar se essa alteração está acontecendo no nosso corpo? Infelizmente, o hipotireoidismo e o Hashimoto é uma desordem que pode acontecer no nosso corpo de forma muito silenciosa. Tanto é que qualquer doença autoimune pode começar a surgir no nosso corpo 10 anos antes, assim como um câncer, de forma bem silenciosa e a gente não percebe. E aí, quando a gente vai começar a perceber, o problema já está mais agravado. Por isso que a gente fala que pode ser um hipotireoidismo subclínico, um Hashimoto subclínico, ou seja, por exemplo, na questão do Hashimoto, o exame TSH e o exame anti-TPO, ele está ali aumentando levemente. E aí a gente acha que aquilo não tem nada a ver, é normal. E aí isso vai começando a aumentar, dependendo do seu estilo de vida, estresse, alimentação, uma noite mal dormida, isso vai aumentando. Quando a gente percebe, já está super alto. Então, por isso que a gente fala da medicina preventiva, a gente realmente não esperar agravar o problema. E quando a gente tem bons profissionais nos acompanhando, eu acredito que todas as pessoas deveriam ter um bom médico com a visão holística e um bom nutricionista ao seu lado. Porque quando a gente faz toda essa prevenção, a gente não deixa espaço para outras desordens acontecer. Então, ou seja, um bom médico com a visão da medicina holística e integrativa vai solicitar exames preventivos para que a gente consiga ir avaliando, por exemplo, no caso da tireoide, como que está o funcionamento dela ao longo do tempo, né? Então, pelo menos aí exames periódicos a cada 6 meses, para a gente acompanhar como está o funcionamento dessa glândula. E um bom nutricionista vai estar também acompanhando a sua alimentação e favorecendo para a gente ajustar sistemas como sistema digestivo, sistema intestinal, para que também não dê abertura a desordens orgânicas. Até porque um hipotireoidismo de Hashimoto começa com a saúde estomacal e intestinal em desequilíbrio. Então, se a gente tem um estômago que não está ácido o suficiente e um intestino que não está saudável, a gente está dando abertura a justamente essas doenças começarem a acontecer no nosso sistema. Bom, quais são os sinais e sintomas? Como que eu posso identificar se isso está acontecendo no meu corpo? Infelizmente, muitas vezes a gente não percebe, porque, como eu disse, são doenças que podem acontecer de forma bem silenciosa, pode acontecer 10 anos antes, o início dela, o início do estágio de um hipotireoidismo e o hipotireoidismo de Hashimoto. E aí a gente não percebe, aquilo vai passando, e aí quando a gente vem a perceber, o problema já está instalado e já está maior. Então é isso que eu te peço, não deixe isso acontecer. Faça exame regular a cada 6 meses. Quando for ao seu médico, se ele não solicitar o anti-TPO, pede para solicitar o anti-TPO, que é justamente um exame que mostra se o nosso sistema imunológico está atacando a nossa tireoide. Então esse exame ele precisa estar com valor baixo. Se ele começar a aumentar, ele já está mostrando que tem algo querendo atacar a sua glândula tireoide. Bom, vamos lá. Questão de sinais e sintomas. A gente pode começar a perceber
com os sinais clássicos de um hipotireoidismo. A queda de cabelo, o intestino preso, sonolência ao longo do dia, que mais? Memória fraca, infertilidade, isso também pode estar relacionado. E uma outra questão, a medicina chinesa a gente aprende a avaliar a língua. E é bem interessante você começar a observar como que é a saúde da sua língua. Quando a nossa língua fica mais inchada e na lateral com aquelas ondinhas parecendo mordida, isso pode mostrar um sinal de um hipotireoidismo, o hipotireoidismo de Hashimoto. Então a gente precisa ficar em alerta. Eu sempre peço para os meus pacientes a estar tirando foto da sua língua e guardando em arquivos para a gente ir acompanhando como que está a evolução da saúde da nossa língua. Então isso tudo a gente vai observando, né, em nós mesmos, o que é que está acontecendo, né? Se a gente se acostuma com uma queda de cabelo, se acostuma com um cansaço a mais, uma sonolência, isso está mostrando que o seu corpo está pedindo socorro, só que a gente não está socorrendo ele. A gente está ali muitas vezes camuflando com energético, camuflando esse intestino com laxante, a queda de cabelo tomando um tanto de vitamina achando que você está resolvendo o problema, e aí você está com um problemão atrás, continuando o processo e a gente não percebeu. Questão do hipotireoidismo de Hashimoto tem relação com o nosso sistema imunológico, como eu disse, ou seja, é como se fosse o exército do nosso corpo tentando nos proteger, mas ele se confunde e acaba atacando a nossa própria glândula e aí fazendo todo um desequilíbrio no nosso sistema. Se a gente não tratar isso da melhor forma possível, ou seja, silenciar esse problema, infelizmente outras doenças mais podem surgir. É muito comum uma pessoa que começou com uma doença autoimune, se ela não se cuidar, daqui a pouco ela está com 2, 3 doenças autoimunes. Infelizmente essa é a realidade. Então o que eu sempre falo para o meu paciente, estar com hipotireoidismo de Hashimoto também não é o fim do mundo, não vamos ficar tão assustados assim. É tempo de se cuidar ainda mais. Então o primeiro passo é estômago e intestino. Por que eu falo primeiro estômago e não intestino? Porque se esse estômago não estiver ácido o suficiente, toda proteína que você ingerir e ainda não mastigar tão bem, essa proteína ela vai passar em moléculas maiores para o seu intestino e o intestino que não está 100% saudável, essa proteína vai ganhar a sua corrente sanguínea e vai ativar o sistema imunológico cada vez mais contra a sua tireoide. E o intestino não saudável vai passar cada vez mais toxinas que não deveria passar ali, corantes, químicas, e ali vai mais uma vez ativar o sistema imunológico contra a sua tireoide. E aí é um ciclo que vai acontecendo que se a gente não colocar um ponto final nisso, traz outras desordens mais, como eu expliquei. Então, o primeiro passo, você tem hipotireoidismo de Hashimoto, é ter ao seu lado um bom nutricionista, um bom médico, com a visão mais holística, naturalista, que a gente fala integrativa. Porque esse médico vai ter um olhar mais cuidadoso a nível de todos esses sinais, sintomas, esses detalhes. Um bom nutricionista vai estar passando toda a orientação de uma alimentação individual para você e priorizando desensibilizar esse intestino, ou seja, a gente realmente precisa avaliar quais são os alimentos que está sendo sensível ao seu organismo e que está ativando o sistema imunológico contra a sua tireoide. Então, esse é o passo básico para a gente conseguir diminuir o anti-TPO. E aí você pode me perguntar, Mônica, quando o anti-TPO está muito aumentado, é possível diminuir? Eu digo que sim, é claro que não é 100% dos casos. Só que eu mesma tenho pacientes que estavam com anti-TPO aumentado, estava no início do processo e com alimentação individualizada, a gente desensibilizando esse intestino, esse sistema imunológico, o anti-TPO normalizou. Então isso é possível. No geral, tem alimentos alergênicos relacionados ao anti-TPO mais aumentado, como o glúten, por exemplo. Esse é a principal substância alergênica que pode ativar o seu anti-TPO. Então fiquem em alerta. Um outro cuidado que a gente precisa ter é para a gente saber se a nossa tireoide está em equilíbrio, tanto no hipotireoidismo convencional, que a gente diz, quanto do Hashimoto, é a temperatura, que a gente diz a temperatura basal, como que está a temperatura do nosso corpo. Eu sempre falo que todos nós deveríamos ter em casa um termômetro, e hoje agora está na moda o termômetro, como se fosse um revolvinho que está se usando agora, né, o elétrico, e ele é muito mais prático. Você pode, logo que acordar, sem levantar da cama, você já pega o termômetro e vê a sua temperatura.
A temperatura de saúde é 36,6. Se tiver abaixo disso, pode ter certeza que algo está acontecendo na sua tireoide e você precisa urgentemente procurar um nutricionista e um bom médico. Então, ou seja, se essa temperatura está abaixo de 36,6 quando a gente acorda, essa tireoide está lentificada por algum motivo. Pode ser a deficiência hormonal, pode ser excesso de toxinas e desnutrição, e pode ser tudo isso junto. Então, aí vem toda uma avaliação minuciosa que esses dois profissionais farão. Então, fiquem alerta. Eu sempre falo, aprenda a se conhecer. Aprenda a entender quais são os sinais e sintomas que o seu corpo está gritando para você. Me ajuda, me ajuda. Não deixe isso passar. Não deixe esses sinais e sintomas se agravar. E aí realmente chegar em um momento mais crítico da sua saúde. Bom, esse vídeo está ficando por aqui. Peço sua ajuda para que você compartilhe com outras pessoas e ajude esse canal a ganhar cada vez mais força e que as pessoas tenham conhecimento de ter a melhor qualidade de vida. Um grande beijo e até mais!